Então, pessoal, para finalizar o plano de estudo tutorado volume 4, vamos falar um pouco sobre o Museu de Inhotim. Um pouco sobre a arte contemporânea no Museu de Inhotim, localizado aí a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Esse museu é considerado um dos museus maiores, né, a céu aberto. Então, ele vai ocupar aí uma área, em média, de 45 hectares de jardins, e parte deles foram criadas em colaboração com o paisagista brasileiro Roberto Burle Marx, certo? Além de Iotim que tenha sido criado em um espaço, né, muito conservado, que valoriza a natureza, nós vamos ter aí uma abordagem muito consciente do espaço. Então, ele iniciaria a sua apresentação em 2004 e até 2020, né? Ele ainda está em profunda e espontânea atividade. Então, nós vamos entender que esse museu, ele vem de fato, ele surge de fato nesse período contemporâneo para nos fazer refletir como o homem pode ocupar a natureza sem degradar, ou seja, é também uma forma de fazer uma reflexão social, ambiental e cultural. Então, ele vai surgir nesse cenário, né, dessas instituições culturais brasileiras e tem uma missão de criar esse acervo artístico, definindo essas estratégias museológicas, né, que vão possibilitar a questão do acesso da comunidade, de fato, aos bens culturais, aquilo que é de cultura, de apreço, certo? Então, Iotim é de fato uma única instituição brasileira que vai reunir um grande acervo de excelência internacional de arte contemporânea. Então, nós temos aí contextos complexos e também contextos específicos que Iotim vai oferecer para toda uma sociedade pensante. Então, o espectador, ele de fato é convidado a fazer um trilhar que vai percorrer grandes caminhos, onde ele vai passar por obras de artes, paisagens de florestas naturais e também criadas. Então, nós vamos aí fazer agora uma breve apreciação de algumas das obras que é possível apreciar nesse museu a céu aberto. Nós temos aí o tempo todo projetos sendo criados e incluídos nessa linguagem artística que é da performance, das instalações. E aí nós vamos ter aqui a primeira, se chama Linda do Rosário, 2004, de Adriana Varejão, e ela está localizada em Iotim, ou seja, na Brumadinho, Minas Gerais. E daqui nós vamos ter uma outra obra, né, Desvio para o Vermelho, de Cildo Meirelles, um ator também contemporâneo. Então, é necessário para você fazer o entendimento, primeiramente você tem que compreender o porquê dos objetos, o porquê do local, o porquê da cor, da dispersão dos objetos. Então, a arte contemporânea é levar o público a refletir sobre o porquê das coisas, certo? Nós temos aqui a outra obra, né? Selecanto Provoca Maremoto. Por que isso? Vocês podem observar que essa obra ela é composta de alguns azulejos que vai compor um grande desenho por meio de uma obra, né, performática, digamos assim, constituídas por mosaico. Essa daqui também é da artista Adriana Varejão. Bom, então, falar um pouco sobre Iotim a comunidade, né? Essa instituição ela é de fato comprometida com todo o desenvolvimento da comunidade na qual ela está inserida. Essa seria Brumadinho, né? E a coleção botânica e esse acervo de arte contemporânea, eles são de fato utilizados para sistematizar o processo educacional e meio que pedagógico, né? Na formação de várias pessoas, várias profissões, não só apenas na linguagem da arte, mas na linguagem do meio ambiente, né, em uma linguagem mais ampla da história. Então, só para vocês entenderem, essa forma de arte contemporânea, ela vai fazer, né, a interligação, a interdisciplinaridade entre várias áreas do conhecimento.
E aqui nós temos o acervo como uma forma de preservar aquele espaço. Então, ele tem esse foco, o foco inicial desse museu era, de fato, na arte produzida internacionalmente nos anos de 1960. E daí ele trouxe a pintura, a escultura, o desenho, a fotografia, né? Além de uma arte mais tecnológica para compor esse espaço. Ou seja, nós temos aqui no Brasil galerias espalhadas por um parque ambiental, e isso é uma arte tecnológica, porque foi uma arte que evoluiu de um pensamento de pessoas que tinham, né, um vislumbre por uma arte mais futurista, tá bom? Então, esses espaços eles são divididos entre 11 galerias, e que nessas 11 galerias existem obras permanentes, certo? E outras obras que também são temporárias, né? Então, por estações, vai depender muito de quem está expondo. Sobre o Parque Ambiental de Iotim, né? Nós temos aqui uma imagem que é uma parte apenas, né? Porque ele é enorme. Então, ele está conectado de fato com a natureza, né? Localiza-se em uma reserva natural com 600 hectares de mata nativa conservada, né? E o Parque Tropical com 45 hectares de jardins de coleções botânicas e também conta com 5 lagos ornamentais que vão somar a 3,5 hectares de área. Então, só para você compreender de como a arte ela também é ambiental, é ecológica, é reflexiva. Então, todo esse parque, esse museu ecológico, né, digamos assim, ele vai ter algumas diretrizes de conservação remanescente de florestas, né, que vão pertencer ao nosso ambiente da Mata Atlântica e também ao Cerrado. Então, ela faz o quê? Um resgate cultural, ambiental e principalmente um resgate social, porque faz com que as pessoas tenham uma dinâmica de pensamento, o poder da arte entre cultura e sociedade, entre uma cultura ecológica e de conservação. Então, só para vocês compreenderem como a arte ela está presente em todo e qualquer espaço. Então, compreende desse contexto, né, da arte ecológica, da arte do museu a céu aberto, vocês podem produzir um pequeno texto, né, apresentando sua opinião, de como você compreende as características deste museu, por que você acha que ele foi colocado ali naquele espaço, foi proposital ou não. Compartilha conosco o seu conhecimento, aquilo que você imagina que pode somar a esse discurso. E daí você também pode, né, por base da apreciação daquelas imagens, né, fazer uma contextualização também, essa apreciação estética dentro desse contexto social, cultural e ecológico. Então, faça essa análise dessas duas figuras e relate para nós sobre a sua visão. Bom, pessoal, essa atividade, né, de fazer essa ligação entre o conhecimento interdisciplinar é válido para que nós consigamos entender que a arte ela é presente no nosso cotidiano, mas que falta a gente ter sensibilidade artística para compreender como ela se insere nesse contexto. Então, fico à disposição e